Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Blender para planetários. E hoje a gente vai falar sobre a criação de personagens. A gente vai fazer uma coisa bem simples, dar algumas dicas no final e complementar um pouco do nosso projeto. Bem, então o que a gente tinha aqui inicialmente é uma câmera que está fazendo uma viagem, a gente tem um foguete que está soltando estrelinhas conforme ele vai fazendo o caminho dele, e agora a gente vai colocar um astronauta dando um tchauzinho aqui para a câmera antes dele partir. Bom, a gente vai pular algumas etapas fazendo uma importação, tá? Então a gente vai pegar um modelo já pronto, e aqui meio que já pulando um pouco as etapas, né? Procurei por astronauta, a gente já colocamos aqui que ele precisava ser sem custos, né? Free, e aí eu escolhi esse astronauta simpático aqui para compor o nosso projeto. Bom, então clicando nele, a gente vai ter alguns arquivos que a gente pode fazer o download. Eu baixei esse aqui, .blend, e também baixei as texturas e já tirei eles do arquivo compactado. Bom, então, uma vez que a gente faz todo o processo dos downloads, eu vou aqui, como o Guilherme já tinha mostrado, né, fazer um passo a passo, vou em anexar e vou pegar o arquivo aqui. Tá? Esse daqui, esse astronauta, ele já vem com a armadura, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre ele adiante, mas eu estou interessado em colocar os ossinhos, né, essa armadura, então eu vou pegar só um contorno dele, que está aqui nessa malha, nesse cubo. Ele apareceu aqui para a gente já, ele está rosa porque a textura, né, não está apropriadamente colocada, então eu vou lá em Shading e vou procurar aqui onde está a textura. Clico aqui, já tinha baixado ele e prontinho, tá? Então já está lá o astronauta devidamente texturizado. Ok, então o astronauta está aqui posicionado. A ideia é que o astronauta ele faça o tchauzinho para a câmera em 55 segundos, tá? Porque se eu der o play aqui, colocando no modo renderizado, você vê que ele já está aparecendo ali. Então, se a gente der o play, na verdade, se a gente der o play, ele está um pouco lento, né? Ele não vai mostrar tudo. Então, vou saltar aqui, por exemplo, 50, a gente vê que o astronauta ele ainda está lá. Se a gente vai para 60, por exemplo, o astronauta ele já desapareceu, o céu já se alterou. Esse aqui é o fogo, né? As estrelinhas saindo do foguete que estão atrás, acho que da Lua aqui, mas o astronauta já não está mais lá. Então, a gente tem aí 50 frames para poder fazer essa animação, tá? Bom, para fazer o astronauta se movimentar, a gente vai utilizar o recurso da armadura. A gente vai colocar os rigs nele e vai mexer os rigs, tá? Então, deixa eu mostrar como a gente vai fazer esse processo. Eu vou apertar Shift H com o astronauta selecionado, né? Daí tudo desaparece, fica mais fácil de trabalhar dessa forma. Vou colocar, então, o adicionar e armação. Daí aqui ele colocou um ossinho, depois eu mostro como que a gente pode colocar alguns complementos ali e facilitar um pouco desse processo, mas eu vou fazer alguma coisa bem básica, bem simples aqui, só para a gente conseguir mexer nele, né, e ter um pouco da ideia de como isso funciona. Bom, eu coloquei um ossinho só, e a ideia é colocar todo o osso do corpo dele. Aqui ele entrou dentro do astronauta, então eu vou aqui, né, com o osso selecionado, né, tem a guia dos dados aqui do objeto, e aí em Viewport Display, eu coloco que o ossinho ele tem que ficar na frente. Bom, ele já está na frente, aqui eu vou no Edit Mode, e vou colocar o restante do meu esqueleto. Tá? Então, eu coloquei aqui, deixei ele pequenininho, porque aqui ele vai controlar basicamente todo o meu boneco, tá? Então, vou selecionar só a pontinha do meu ossinho e vou apertar o E
O E, o que ele faz? É o E de extrusão, ele vai criar um novo osso a partir dessa extremidade que está aqui. Então, E, vou pressionar o Z, né, porque eu não quero que ele suba torto, né, e eu vou colocar até mais ou menos o pescoço. Daí, essa bolinha que ela vai estar selecionada, vou pressionar o E, ele vai subir de novo, com o Z pressionado, e esse aqui a gente tem o pescoço. Aí, então, mais um E, Z, e ele vai ficar até aqui. Bom, esse aqui vai ser todo a espinha dorsal dele, pescoço, a cabeça, e agora eu vou colocar aqui um ossinho para o ombro, para os braços e depois para as pernas. Aí eu vou Shift A, né, ou seja, eu vou adicionar o osso aqui, eu vou colocar o nome ombro, né. Ele vai colocar o ombro aqui e vou posicionar ele mais ou menos no ombro. Ele vai ficar meio que solto assim mesmo, tá? Não esquecer de vincular ele, então a gente clica no sim, clica na base maior, aperta Ctrl P e manter deslocamento. Tá? Então, aí a gente vai ver aqui ó, que tem um pontilhado ligando os dois. Aí, então, a gente vai adicionar o restante do braço aqui. Então, uma coisa que dá para fazer é pegar esse ossinho, Shift D, né? Ou seja, eu vou duplicar ele. E esse aqui ele vai ser o meu braço. Como eu dupliquei ele, né? Ele também duplicou o vínculo, né? Mas eu quero que esse aqui ele fique preso com com o ombro, né? Então eu selecionei os dois, Ctrl P e manter o deslocamento. E a partir daqui, faço a mesma ideia do que eu já tinha feito ali para a espinha dorsal. Aperto o E, mantenho em X. Aqui, deixa eu colocar para a visão de cima, vou apertar 7. Né? Ó, daqui em diante, então, aperto o E, X, e vou dividir esse ossinho em duas partes. E, uma que vai para a palma, e o E indo ali pro dedão. Pronto. Agora eu vou fazer um processo parecido. Vou pegar esse daqui, Shift D. Repare que ele já vai estar vinculado ali com esse osso inicial aqui, meio que o controlador geral. E aí, a partir desse daqui, então, eu vou construir o restante da perna. Vai mais ou menos até o joelho. Do joelho até mais ou menos o tornozelo aqui. Visão lateral, pressiono 3. E aí eu vou fazer o pé. Prontinho. Bom, aqui eu tenho uma forma simples, né, de pegar isso aqui só replicar ele do outro lado, né? Então, estou pressionando aqui a tecla B, né? Ele gera esse círculo ali para poder fazer essa seleção, né? Esse aqui é um hábito antigo que eu tenho, porque os blenders anteriores não era nativo essa clicar, arrastar e selecionar tudo de uma vez, né? Hoje ele já faz isso aqui direto, mas aí peguei esse hábito de apertar o B toda vez que eu quero fazer a seleção de objetos por meio de seleção de área, né? Tá aqui. Então, eu vou apertar o Shift D, vou dar um Enter, e aí eu vou espelhar. Tá? Espelhar em X global, né? Ele vai estar nessa posição, só vou ter que reposicionar ele do outro lado, né? Como o nosso objeto ele não está, nosso astronauta não está exatamente na origem ali, então tem que fazer isso meio que no outro. Prontinho. Então, o nosso astronauta está aí, devidamente. Na verdade, o astronauta ainda não está com o rig, né? Repare aqui que
eu posso testar. Então, aqui ó, no modo edição, como eu estou selecionado com os meus ossinhos, eu vou no modo pose, e aí, ó, claro que eu posso mexer, então, nesse ossinho, né? O astronauta ainda não está respondendo, porque eu ainda não fiz o vínculo, tá? A gente vai fazer isso agora. Ok, então, vamos voltar para o modo objeto, para vincular os dois. Então, eu vou selecionar primeiro o meu astronauta, depois dou um clique na minha armadura, aperto Ctrl P. Apertei Ctrl P, então ele vai dar essas opções. E aí eu vou usar essa deformação por armação de ossos e essa daqui, usando pesos de influência automática. Fiz isso e a princípio, se eu vim aqui no modo pose, agora já é para ele fazer corretamente o movimento, tá? Então o astronauta já está acompanhando. Legal, então agora eu vou fazer a animação. Deixa eu só voltar aqui, vou selecionar tudo, né? Pressionei o A, selecionei tudo, transformações, e aqui eu vou, na verdade, aqui, limpar transformações, todos, então ele tá zeradinho ali, tá bonitinho. Tá, quero fazer ele dando um tchau. Então, vou fazer isso de um modo mais simples possível, dar uma visão frontal aqui. Esse braço eu vou deixar ele baixo, um pouco mais baixo. Vai ficar meio durão mesmo. E esse daqui eu quero que ele deu tchau. Então é como se ele fosse canhoto, né? Deixa eu virar esse braço aqui. Prontinho, né? Então, normalmente os ossinhos a gente não faz outro tipo de transformação que não seja a rotação. Tá? Então aqui eu só estou fazendo as rotações. Depois tem outras opções que a gente até usa, o arrasto, né? O movimentar, o escalonar, mas o padrão mesmo, né, dos esqueletinhos é só fazer rotações, tá? Então, deixar a cabecinha ligeiramente inclinada. Basicamente, estou fazendo é sempre apertar nele e pressionar o R, né? E aí ele gira aí de acordo com o meu campo de visão. Então, essa vai ser a minha posição inicial. Vou selecionar tudo, pressionei a letra A, e aí eu vou inserir um keyframe. Então, vou colocar aqui um keyframe pressionando o I. Repare que eu já estou na primeira posição. Ele vai ficar nessa posição aqui. Aí eu vou andar mais ou menos uns 12 frames, tá? E uma coisa legal aqui do Blender é que todos os campos numéricos, eles funcionam como uma mini calculadora. Então eu posso colocar aqui, ó, 1 mais 12, 12, se ele está 24 frames por segundo, dá mais ou menos meio segundo, né? Então daqui 13 frames, né? Ou seja, 1 mais 12, ele já fez a conta para mim e depois para o 13. E aí, no 13, eu vou fazer ele girar um pouquinho aqui o braço. Eu vou selecionando, pressiono o R e aí deixo aí na posição que eu acho mais interessante. E aí a cabecinha ele gira retificada, pressiono A, né? Seleciono tudo e I novamente. Bom, outra coisa interessante é que aqui abaixo da timeline, né, esse dope sheet, então ele também tem os keyframes colocados aqui, a gente também pode manipular eles. Então, por exemplo, posso pegar a primeira posição, seguro o Shift, aperto D, e aí eu vou duplicar essa primeira posição. Está tudo selecionado lá, então são os keyframes que a gente já colocou para as posições dos ossinhos. E aí eu posso arrastar ele, né? Ou nesse caso aqui, como eu sei que eu quero aí mais ou menos uns 12 frames para frente, eu vou digitar 25, né? E aí ele já vai direto para lá. Então repare, né? Quando eu coloco nesse saltar para o keyframe, né? Para o quadro-chave, que eu coloquei em português, ó, ele já mexe nessa posição. Bom, vou fazer a mesma coisa aqui para esse intermediário, Shift D, e aí mais 24 nesse caso aqui. Ele vai fazer esse movimento aqui.
E no final, colocando aqui mais 12, ele pode baixar o bracinho dele. Tá? Seleciono tudo, pressionei A, apertei o I para inserir o keyframe. E aí, então, dando play, deixa eu ver que ele vai fazer esse movimento aqui. Né? Ficou meio estranho no final, mas a câmera ela vai subir, né? A gente nem vai ver ele nessa pose desconfortável aí. Tá? Então vamos fazer com que tudo apareça novamente, né? Então você pode, um por um aqui, colocando os olhinhos de novo para ir aparecendo. Você pode aqui, com o mouse, né, na tela principal, apertar Alt H, opa, Alt H, e aí ele aparece tudo, né? Na primeira vez não funcionou direitinho, porque eu estava no modo de mudar a pose, né? Daí, quando fui para o modo objeto, aí ele apareceu tudo. Bom, então essa aqui é uma ideia básica para mostrar como é que funcionam os personagens, como é que é para fazer a animação, você não precisa mexer as posições na malha em si, né? Você mexe realmente nos ossos, facilita bastante. E eu vou dar agora as dicas para tornar esse trabalho um pouco mais fácil. Primeira dica é usar um complemento. Então a gente vai lá em preferências, daí aqui tem um add-on que se chama Higify. Digitar aqui, Higify. Cadê? Aqui. Higify, eu vou acionar ele. Então ele já vem ali com o Blender, né? E qual que é a vantagem dele? Vou colocar aqui um exemplo, né? Se eu colocar Shift A, vou adicionar. Quando eu vou em armação, ele dá mais opções, ao invés de só o osso único, né? Que é o que ele fazia antes. O Higify, ele já coloca o esqueleto do humano, você pode colocar esqueleto de animais, você pode querer alguma coisa um pouco mais básica, né? Porque esse humano aqui, por exemplo, se eu clicar nele, deixa eu colocar na frente para a gente ver melhor. Ó, tá vendo? Então ele já coloca ossinhos, inclusive para a gente mexer no rosto, no olho, né? Nas expressões faciais aí. Então ele faz um trabalho bem completo. Ele tem mais coisa, né? Ele trabalhar com esses ossinhos, eles não são tão simples. Então, uma coisa que o Rigify faz é transformar esses ossos, por exemplo, Generate Rig aqui, em comandos um pouco mais limpos, né? Esse negócio pesado, um negócio que fica na frente das coisas ali atrapalha um pouco a visualização. Quando eu cliquei lá no botão de gerar o Rigify, então ele gera esse esqueleto aqui alternativo, né? Em que esses comandos aqui eles vão dar uma liberdade um pouco maior para a gente movimentar ele. Também fica lá com um modo de comandar ele um pouco mais intuitivo e limpo. Tá? Precisa dar uma aprendida como funciona isso, ele tem vários comandos, então precisa dar uma explorada, né? Então, vou deixar aqui, por exemplo, no modo edição, a gente vai ver aqui que ele tem, desculpa, aqui em item, né? Então tem várias coisas aqui, várias opções que tem para mexer nele. Mas vale a pena, se você usa bastante personagens, aprender como é que usa o Rigify. Duas outras sugestões que eu dou. Uma é o Mixam. Então, esse aqui já é a página do Mixam. Você precisa se registrar, né, para ter acesso ao material. A maior parte dos materiais são gratuitos. E o que ele tem de interessante? Aqui em cima, os personagens. Então, já tem personagens prontos que dá para baixar. E que eu gosto mais a parte das animações. Então, já tem ali alguns movimentos, né, que você já pode pegar pronto. Esse aqui, por exemplo, ó, ele está morrendo e eu posso fazer o download dele, né, no formato FBX, que é só importar lá para o Blender. Pode ser com o personagem todo, ou seja, com a pele, ou sem a pele, você pega só os esqueletos dele, né, daí você pode fazer o download aqui. Se você usa o Rigify e o Mixamo, né, o Mixamo ele de repente já vem com os esqueletos, você pode só pegar esse esqueleto e juntar direto no personagem que você já fez, se você já tiver a malha dele. Mas caso você tenha utilizado o Rigify, aí você vai precisar
fazer alguns ajustes para poder importar as ações que você pegou lá no Mixamo. E aí, um recurso interessante é esse Rococo. O Rococo também, ele requer que você faça um registro, né? E ele é um complemento também no Blender, né? Que já, você tem que baixar, esse não é exatamente como o Verify, que já é mais nativo do Blender, mas o Rococo aqui, né, se você ativar ele, ele vai fazer para você esse processo ali, né, principalmente nessa parte aqui, que é o retarget, né? Ou seja, você tem o seu personagem já com esqueleto, você pode ter feito lá com o Redify, e você tem uma animação que você pegou do Mixamo. Então, você pode simplesmente pegar essa animação e transportar de um esqueleto para o outro, né? O Rococo, ele te ajuda a fazer isso. O Rococo também, né, ele é mais conhecido pela captação de ação, né? Então, você vai lá, grava um vídeo seu dançando, e você pode importar essa ação também. Eu não utilizei, não sei exatamente como funciona, mas o Rococo ele foi originalmente usado para isso, e eu estava usando aí para fazer a transposição das ações que eu pegava no Mixamo para os personagens que eu fiz com os esqueletos do Regify. Tá ok, então? Então essas são as dicas do dia. Nosso projeto, então, foi implementado com o astronauta dando um tchauzinho para a nossa câmera. E aí, a gente vai encerrar na próxima aula, juntando tudo isso, né, como é que a gente faz para renderizar e ter a nossa animação pronta para passar no planetário. Então, até mais, então.